Olha isso, logaritmo caiu no Enem 2020. O Enem ficou um tempão sem aplicar, sem mostrar logaritmo, sem pedir, e de repente todo ano cai alguma coisinha. Então é bom saber. Não só para o Enem, é claro. Essa questão, geralmente logaritmo, muita gente pula. Você pularia se estivesse fazendo? Então, muita gente pula. E quem conhece bem meu canal sabe que eu vivo martelando essa tecla que você tem que aprender justamente o que a galera arrepia. Saber o que todo mundo sabe é muito fácil. No Enem, num concurso público, num vestibular qualquer que tem concorrência, o bom é saber o que poucos sabem. E olha, essa questão era fácil. Quem encarou, claro, sabia essas propriedades, que a gente vai falar delas daqui a pouco. Tem 3 aqui, a gente só vai usar 2, eu vou mostrar, é facinho. É só encarar, ler a questão sem preconceito. Diz aí a tal de lei de Zipf. O nome, o mais esquisito é o nome. Dá o ranking numa palavra, blá blá blá, o Enem sempre tem aí, é bom ler tudo. Ele dá uma formulazinha interessante aí, F igual A sobre R elevado a B. Não assusta, muita gente não gosta de fração, ainda tem potência, não precisa assustar não. E aí diz aí que R igual a 1 para a palavra mais frequente, R igual a 2, parece até que vai ter cálculo. Mas continuando lendo, você vê que não é nada disso não. Ele diz de repente que x igual ao log de R, vamos anotar tudo isso, y igual ao log de f, muito bem. E olha as alternativas, o que ele pede, isso é super importante, olha as alternativas. Você reparou aí que todas elas começam com y igual? Todas elas. Então vamos lá, vamos tirar o exercício daqui, e eu já tinha copiado tudo antes, né, o que é mais importante. Então, x e y, a formulazinha, as alternativas, todas elas, y igual a alguma coisa. Então, você vai ter simplesmente que aplicar as propriedades. Não sabe logaritmo? Vale a pena estudar, repito. Eu tenho playlist sobre isso aí, tem exercícios que mostram aí mais simples, aplicação de propriedades, mas esse é muito simples também. O que tem a ver nessa formulazinha que o exercício deu? F, frequência da palavra, é A sobre uma constante, né? Sobre R elevado a B. A e B são constantes. Ele não pede valor, não pede nada. O que isso tem a ver? Porque todas têm logaritmo. Olha, o que você pode fazer numa equação? Não tem logaritmo? Faça aparecer. Você pode aplicar o logaritmo dos dois lados. Mas eu não gosto de logaritmo. Você vai ver que é bom gostar, viu? Porque é fácil. Log de F igual o log. O F é o que está no lado esquerdo, no membro esquerdo, log de tudo, é claro, que está no membro direito. Então, log, é bom colocar parênteses, A sobre R elevado a B, certo? A maiúsculo, B maiúsculo, tem o X e Y, a gente não usou ainda. O que fazer agora? O que fazer agora, veja só, log de F, o log de F você já sabe que é o Y, então o que fazer agora? Está escrito... Vai lá no enunciado, veja, né? Como é que é mesmo? Está escrito lá que o y é igual ao log de f, certo? E esse log com parênteses aqui não te lembra alguma coisa? Propriedades, eu coloquei aqui, é bom lembrar, até porque é importante. Isso aqui é o log da multiplicação, isso aqui a gente não vai usar. Só para você ver como é fácil lembrar. Quando é multiplicação, fica o log do primeiro número aqui, mais o log do segundo, mantendo a base C. Aqui é muito parecido, base C, log de um número dividido por outro. Por coincidência são A e B também, não se preocupe com isso. Mas olha aqui, log de A, o A em cima, o B embaixo, menos log de B e a base C se mantém. E nós vamos precisar desse que tem potência, mas calma lá. Então você já viu que tem um log de uma divisão, certo? Então você faz o seguinte, parar o vídeo e tentar fazer antes de mim. É bem fácil, hein? Não vou dizer qual alternativa. E aí, fez isso? Não é difícil, não. Log de A, então aqui, ó, por coincidência, um A também. Então, log de A. Log de A. Pessoal, mas eu nunca entendo. E essa base C aqui? Aqui você não mostrou quando não tem base 10. Mas não se preocupe, isso não é problema, não. Log de A, adivinha? Divisão? Menos log de B. Mantém a base. Menos log de B. Só cuidado agora, né? Quem que é o B? Quem que está embaixo? É o R elevado a B, certo? As letras são meras coincidências. Elevado, e o elevado? E aí, o elevado tem a ver com esse, com o log de um número aí, elevado a um nzinho. Você viu o que aconteceu? O nzinho veio aqui para frente, você não vai precisar resolver nada complicado. Então, log de A menos
esse B aqui, o Y, já sei que... Bom, Y é Y mesmo. Igual log de A. Tá, log de A mesmo, está nas alternativas todas, então deixa log de A. Acho que não vai dar espaço aqui, mas ainda bem que a minha lousa, né, tem espaço sobrando. Log de A menos... Olha o que acontece, log de R elevado a B. Olha que o Nzinho não foi lá para frente. Então, o B aqui vem para cá, B, vezes o log de R. Log de A menos B vezes log de R. E quem é o log de R? É enunciado do problema, tá? Seria bom você ter sublinhado. Eu copiei aqui, né? Não cabia o enunciado todo, mas seria bom sublinhar isso aqui lá no enunciado, lembra? Então, ó, X é log de R. Então aqui vamos passar para cá, espero que você não se importe. Então eu vou simplesmente escrever aqui Y, terminando, né, última linha já. Y é igual log de A, veja que as alternativas têm o log de A, então beleza, esse aí não é mistério para gente. Log de A, tá, menos quem? Menos B vezes log de R. B vezes, quem que é o log de R mesmo? O log de R é X. Então, B vezes X, desculpa ficar de costa para você, Y log de A menos B vezes X, alternativa A, só que esqueci, não esqueci, achei que tinha esquecido parênteses, log de A menos B vezes X, é isso, era só aplicar a propriedade aqui, propriedade do logaritmo da divisão, e lembrar também da potência, acontece muito, essa propriedade é muito explorada por aí nos exercícios. E pronto, né? Propriedade da potência. Saber as propriedades, eu tenho uma playlist, tenho vários vídeos sobre isso, é muito bom, vale a pena estudar, porque acredite, muita gente fugiu desse exercício que não era difícil. Muito obrigado por acompanhar, ficar aqui até o final, espero que tenha gostado, mereceu o joinha, sua inscrição e, claro, espero você no próximo vídeo. Muito obrigado e até o próximo. Bons estudos!